Bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, tá? Vamos para mais uma aula hoje? E hoje, pessoal, nós começamos a falar agora dos assuntos de gestão rural 2, tá? Vamos falar de algo muito importante nessa aula, que é nada mais, nada menos que o solo, pessoal. Hoje a nossa aula é sobre solos. Por que é importante nós falarmos do solo? Pessoal, vocês já pararam para pensar que sem solo não existiria vida? O solo ele é tão importante quanto a água, tá? Então nós precisamos do solo, através do solo que nós temos alimento, através do solo que acontece a filtração da nossa água, através do solo que a gente consegue ter as construções, né? Através do solo, pessoal, a gente consegue o que? Ter base, né, para a estrutura de vida na terra. Tá? Então, ele é tão importante quanto a água, tá? Então, nós vamos falar hoje desse recurso natural maravilhoso. Por que recurso natural? Ele, né, está na natureza, não é nós que criamos, então ele veio para nós de presente, então por isso nós temos que cuidar muito desse solo, tá, pessoal? Vocês já pararam para pensar como é formado um solo? De onde que se formou o solo? O solo, pessoal, levou milhões e milhões de anos para se formar. Como que era o solo antes? O solo, ele era uma rocha, tá? Era uma rocha imensa. E aí, com o passar do tempo, com ali os fatores climáticos, sol, chuva, vento, ele foi abrindo fendas, fissuras aqui, ó, pessoal. E conforme ele foi abrindo fissuras, essas partes foram se decompondo. E aí ela foi se decompondo e aí formou o solo, tá, pessoal? Então aqui, ó, tem uma imagem, talvez dê para vocês verem, depois eu passo para vocês certinho. Mas olha aqui, ó, então nós tínhamos a rocha mãe, essa rocha foi sofrendo fissuras, tá? E aí, conforme ela foi tendo essas fissuras, da rocha mãe tendo essas fissuras, ela começou a desagregar as partículas, a separar, começou a ter a criação de líquens, tá? De musgos e ter as primeiras vegetações e onde se formou o solo. De acordo com o tipo de rocha-mãe, pessoal, vai ser o tipo de solo. Por exemplo, aqui eu tenho uma rocha, né, mãe, aqui uma pedra que a gente mais conhecida, se vocês forem falar com os pais de vocês, ele é mais conhecida como pedra-ferro, aquela pedra de calçamento, pedra brita, que é o mais comum que nós temos, né? Então, essa rocha aqui, ela é chamada de basalto, tá, pessoal? Então, esse basalto, ele vai dar origem a um tipo de solo. Agora, se eu pegar, por exemplo, aqui, pessoal, um arenito, ele vai dar origem a outro tipo de solo. Então, conforme é a rocha-mãe, vai ser o tipo de solo que vai ser formado, tá, pessoal? Então, aqui, por exemplo, um basalto, né, uma pedra-ferro, ela vai dar origem a um solo mais argiloso, tá, pessoal? Como nós temos aqui, ó, tá? Agora, se eu tenho aqui né, ali o arenito, então, arenito já lembra o quê? Ele é mais áspero, vai dar origem a um solo mais arenoso, tranquilo? Então, todo solo antes ele era uma rocha. Daí, a partir que ele foi sofrendo essas alterações climáticas, que se formou o solo. E vocês imaginam, olha aqui, ó, 1 centímetro de solo, né? Menos do que o dedo da professora. 1 centímetro de solo, pessoal, leva em torno de 10 anos para se formar. 1 centímetro de solo, tá? Imagina quanto tempo. Agora, se eu não cuidar do meu solo, se eu deixar meu solo desprotegido, né, que ele sofre erosão, que nós já vamos falar na frente o que é erosão, o que acontece? Eu perco 1 centímetro por ano. Vocês entenderam? Ele leva 10 anos para formar 1 centímetro. Mas se eu não cuidar do meu solo, se eu não proteger meu solo, eu perco 1 centímetro por ano. Então, em 10 anos, eu vou perder 10 centímetros. Então, a gente perde 10 vezes mais do que constrói o solo, tá? Do que o solo leva para se constituir. Então, olha que bacana e que importante essa informação. Por isso que nós temos que pegar e cuidar do nosso solo, porque o nosso solo ele é um recurso esgotável.
Se eu não cuidar do meu solo, depois daqui uns anos eu não vou ter um solo produtivo, um solo que a gente chama de solo agricultável. E aí, pessoal, se eu não tenho produção, eu não tenho alimento. E aí, se não tem alimento, não tem vida, tá? Então, olha a importância da gente cuidar do solo. Mas quando eu pego, pessoal, uma quantidade de solo, tá? Aqui tem um pouco de solo, ele tá, depois a gente vai falar, ele tá compactado, mas aqui eu tinha uma quantidade de solo. Quando eu pego, pessoal, uma quantidade de solo na minha mão, nós tiramos a foto, olha aqui, a professora tem uma quantidade de solo aqui, tá? Quando eu tenho esse solo na minha mão, o que que eu tenho aqui nesse solo? É só solo? Não. Do que o solo ele é constituído, pessoal? No solo, ele tem matéria orgânica, ele tem matéria mineral, ele tem água e tem ar. Como assim, professora? Tá? Matéria orgânica, pessoal, nada mais é do que restos, né, de plantas, animais, que faz aquela coberturinha em cima, né, do solo. Então, todo solo tem, em média, né, um solo que seria um solo, digamos aí, ideal, tá? Então, olha aqui, ó, um gráfico tipo pizza. Então, o solo, ele vai ter, em média, 4% de matéria orgânica, esse seria um solo ideal. Só que se eu pegar um solo que ele tá descoberto, tá sofrendo bastante deteriorização, ele não vai ter essa quantidade, mas o ideal seria 4%. O que mais que ele tem? Material mineral, pessoal, ele tem em média aí, material mineral 46%. E ar? Tem ar entre o solo? Lógico que tem, pessoal. Se você pegar aqui o solo, ó, uma partícula e outra, entre uma partícula e outra, ele é cheio de partículas, né, pedacinhos. Entre uma partícula e outra, pessoal, tem ar entre o espaço de uma partícula, tá? E água? Esse solo tem água também, ele tem umidade. Vocês já pararam para pensar, já viram quando assim tá bem quente, 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 e você olha lá na frente, quando você vê assim, parece um vaporzinho saindo do solo? É a água que está evaporando dali, né, por conta do calor, tá? Então, essa é a constituição do solo, tá, pessoal? Então, o solo, ele tem matéria orgânica, matéria mineral, água e ar. Por que que é importante a água no solo, pessoal? A água, ela se infiltra no solo. Então, quando chove, cai água ali, ela vai filtrar no solo e vai pro lençol freático para depois, né, ir para as nascentes, para os rios, tá? Essa água, ela pode ser absorvida através da raiz, porque a raiz se fixa no solo, a raiz das plantas, e aí ela absorve a água para a raiz. Pode ver quando, não tá chovendo, então o que que vai acontecer com as plantas? Elas vão começar a secar por falta de água, tá? Porque a raiz não está absorvendo do solo a água, porque não tem quase água no solo, tá? Que mais, pessoal? Então, essa água, ela pode evaporar, tá? Então, ela precisa ter água ali no solo. Ar. Por que que tem ar no solo? Porque se for um solo extremamente compactado, como tá esse pedacinho aqui, ó, bem compactado, não tem espacinho nenhum entre uma partícula e outra, a raiz não consegue crescer, não consegue se filtrar, não consegue se estender ali naquele solo e ela não vai fixar, né? E aí a planta não vai absorver nada. Então, por isso que a raiz da planta precisa o quê? Se fixar no solo, por isso precisa ter espaço no solo, ter ar no solo, tá? Material mineral, pessoal, o que seria material mineral? Os nutrientes que as plantas precisam para sobreviver, tá? E a gente vai falar ali mais para frente a parte química do solo. Então, esses são os nutrientes que a planta precisa para sobreviver, tá bom? Junto com matéria orgânica também, que é a decomposição de restos de animais, de plantas, tá? Essa é a formação do solo, tá joia? Quando a gente fala, pessoal, ali na estrutura ou na composição do solo, tá? Vamos falar, o solo, ele tem características químicas, físicas e biológicas, tá? O que seriam características físicas do solo? A cor do solo, tá? Formações de terrões, olha aqui então, ó, esse aqui é um terrãozinho de solo, tá? Se for pegar, ó, outro terrãozinho aqui de solo, isso é uma característica física do solo. A cor do solo, se eu pegar aqui, pessoal, né, esse solo tem uma cor, se eu pegar aqui, tem uma outra amostra, né, vocês vão ver que é mais escuro, esse solo tem outra cor, por isso que eu pedi para vocês tirarem as fotos com o solo na mão, para vocês verem uma característica física, que é a cor do solo, tá, pessoal? Que mais? Textura do solo. Sabe quando você pega o solo e sente ele aqui na tua mão, assim, ó, né?
Isso aqui é a textura do solo, então você pode às vezes ele ser mais áspero, então a tendência é ser mais arenoso, esse solo ser mais suave, então ser mais argiloso. Isso é a característica física de um solo. Característica química de um solo. O que é a característica química de um solo, pessoal? É o pH. Quem já estudou em segundo ano em química já viu o que é pH, tá? A acidez do solo. Então, o solo ele pode ser ácido ou pode ser básico, tá? Um solo ácido, imagina você colocar uma semente num ácido. O que vai acontecer com essa semente? Vai morrer, tá? Então, o solo, por ser o solo aqui da nossa região subtropical, ele tem a tendência a ser mais ácido. Então, o que nós devemos fazer com esse solo? Quando ele está ácido, nós devemos tentar neutralizar esse solo. Então, se eu vou lá, faço uma análise do solo, identifico que ele está ácido, eu vou fazer a correção desse solo. Como que eu faço a correção? Eu jogo calcário, tá, pessoal? Então, a gente chama de calagem. Então, quando eu faço a calagem, jogo calcário nesse solo, eu vou estar corrigindo a acidez do solo, que é o pH do solo, tá? Tranquilo? Então, essa é uma propriedade química do solo. Outra propriedade química do solo são os macros e micronutrientes que o solo possui, tá? Só que com o tempo eu vou usando esse solo, eu vou o quê? Vou esgotando esses macros e micronutrientes, e aí eu preciso recompor novamente através da adubação. Quais seriam os macronutrientes do solo? São aqueles, né, quando a gente fala em química, já lembra o quê? Como diz a professora Nájila, tabela periódica. Então, macronutrientes do solo, pessoal, o que é? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Macronutrientes é que o solo precisa em grande quantidade para a planta absorver, tá? Micronutrientes são os nutrientes que a planta e que o solo precisa em pequena quantidade. Quais seriam os micronutrientes? Ferro, boro, cloro, cobre, zinco, manganês, tá? Então, esses seriam os micronutrientes. Então, a parte química do solo, macro e micronutrientes e pH do solo. E o que seria propriedade biológica do solo? Propriedade biológica do solo é o que vive naquele solo. O que eu tenho no solo? Se eu der uma enxadada no solo, dependendo do solo também, né? Se eu der uma enxadada no solo, o que eu vou ter nesse solo? Eu vou ter minhoca, vou ter aquele tatu bolinha, vou ter topeira, tatu, né? Tem buraco de tatu, tem líquens, tá? Tem vegetação rasteira. Então, isso é a vida no solo, tá? Então, propriedades do solo, propriedades físicas é aquilo que eu posso ver, que eu posso sentir ali, identificar. Propriedades químicas do solo, pessoal, é aquilo que eu não vejo, mas é os nutrientes que o solo tem, tá? E aí a acidez do solo. E propriedades biológicas do solo, é o que vive, biológica, biovida, então o que vive naquele solo, tá? Então essas são as 3 propriedades do solo, tá bom? E aí, pessoal, cada solo, de acordo com a sua formação, ele vai ter um perfil do solo. Perfil, se for olhar aqui o perfil da professora, qual que é o perfil? Eu tenho, então, a testa, tenho sobrancelha, tenho olhos, tenho nariz, tenho boca. E o perfil do solo é isso aqui, ó, pessoal, nada mais é do que quando eu faço um corte, quando eu observo um barranco, eu vou olhar o perfil do solo, o que ele tem, tá? Então, isso é o perfil do solo. São camadas, tá? Horizontais, diferentes uma da outra, né? E de forma irregular. Não tem a cada 10 centímetros vai ter uma camada. Não, elas são de formas irregulares. São, então, aqui, ó, horizontes, né? Camadas horizontais, que com diferentes características, tá? Então, qual o perfil que eu tenho? Como que é o perfil? Como que ele forma o perfil? No perfil do solo, eu tenho o horizonte O, eu tenho o horizonte A, eu tenho o horizonte B, o horizonte C e o horizonte R. O que era o solo primeiro, pessoal? Ele era rocha. Então, o horizonte R é a rocha mãe, a rocha que deu origem a esse solo, tá, pessoal? A partir do momento que eu tenho a rocha mãe, qual que é o meu segundo horizonte? Horizonte C, pessoal. O que é o horizonte C? Ele é rochas fragmentadas, pedaços de rochas oriundas aqui do horizonte R e início de formação do solo. Aí depois, pessoal, eu tenho o horizonte
B, o que que é o horizonte B? Ele é um horizonte de transição do C para o A, então ele é um horizonte mais clarinho, tá? Com pouca material mineral, desculpa, com bastante material mineral, mas com pouco, digamos, nutrientes, né, matéria orgânica. Então aqui é o horizonte B. Aí nós temos o horizonte A. O horizonte A é o horizonte mais agricultável, ele é um horizonte rico em matéria orgânica, porque a matéria orgânica aqui, o O, que é a matéria orgânica, né, ele estiviou aqui para o horizonte A, ele é um horizonte mais escuro, tá, pessoal? E aqui o horizonte O. O que que é o horizonte O, pessoal? É o horizonte onde se encontra matéria orgânica em decomposição, tá bom? Então, esse é o perfil do solo, tá joia, pessoal? Como atividade, o que que a professora vai pedir para vocês como atividade dessa primeira parte aí, tá bom? Ainda tanta coisa, né? Passa o tempo que a gente nem vê, tá? A professora já vai passar a atividade para vocês, mas assim, como que é formado o solo? A professora falou várias vezes, como que é formado o solo? Qual que é a constituição do solo, pessoal? Como que nós temos o nosso solo? O que que nosso solo é constituído? Então, eu quero que vocês façam esse desenho aqui, ó, da constituição do solo. E, além da constituição do solo, eu quero que vocês desenhem o perfil do solo e explique o que que é cada um desses horizontes aqui do solo, tá? Essa é a nossa primeira atividade desse vídeo da parte 1, tá joia? Vou dar uma paradinha e daí nós vamos para a parte 2, tá joia? Só um minutinho e já voltamos.